Olá, bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirola. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 23 de junho. A nossa palavra-chave é a certeza e a nossa leitura bíblica, ela está lá em Atos capítulo 11. Glória a Deus. Vamos lá? Vocês dormiram bem, gente? Acordaram à noite? Não acordaram à noite? Descansaram? Glória a Deus. Vamos lá. A defesa de Pedro. Atos, capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando em um êxtase. Tive uma visão que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim, e olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-se, Pedro, levanta e come. Ao que respondi: De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz do céu falou. Peraí que meu olho tá meio troncho. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso repetiu 3 vezes de novo, e tudo que foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 3 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Então também aos gentios, Deus concedeu arrependimento para a vida. Os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalhavam pela Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, eram de Chipre, de Cirene, que foram até Antioquia. Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muito crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou ao ouvido da igreja e estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando encontrou, levou para Antioquia. E durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos.
Ágabo prediz grande fome. Naqueles dias, alguns profetas foram a Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, de cada um conforme a sua posse, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judeia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Aleluia. Agora vamos para o devocional do Café com Deus Pai. Café com Deus Pai, dia 23 de junho. A palavra-chave é certeza. O nosso título é Não se esqueça da promessa. Eita, que esse vai ser forte, hein? Aleluia. Quem tem a sua fé em Deus reconhece as promessas dele e sabe que elas se cumprirão. Gente, as promessas vão se cumprir. Ai, Polly, por que está passando tanto tempo e as promessas não se cumprem? Ou por que eu conheci o fulano que tinha tantas promessas e não se cumprem essas promessas? Porque você precisa entrar no caminho da promessa. Busque o Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Se Deus falou, vai naquele caminho até você encontrar a promessa. Aumenta o teu nível de santidade até a promessa chegar até você. Porque se Deus fez uma promessa, gente, ela tem que cumprir. E por que ela não cumpre? Ela não tem cumprido porque você, a culpa não é de Deus, a culpa é minha e a culpa é sua. Porque nós, eu, tu, só eu e tu, nós não temos nos alinhado a caminho da promessa. Escreve para mim no chat aqui o que Deus já te prometeu e ainda não foi cumprido, enquanto eu vou lendo o devocional. Porém, o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei a sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Ezequiel 37:14. O que Deus já te prometeu e ainda não cumpriu? Essa palavra dita nos dias do profeta Ezequiel também é vivida nos nossos dias. Naquele tempo, Israel era um povo devastado que vivia em exílio, ou seja, foram expulsos da sua terra natal. Eles conheciam a dor de perder tudo, ser proibidos de professar a sua fé e de estarem na iminência de uma morte certa nas mãos de um inimigo cruel. Naquele cenário, eles respiravam preocupação, insegurança e angústia imperavam no meio da nação. O povo vivia de longe de Deus, separado, sem esperança, angustiado em meio a tanta tragédia. Talvez você encontre dessa forma, desesperançoso, sem perspectiva. Sentimentos ruins tomaram seu coração e o levaram à paralisia. Nessa condição, temos a tendência de nos esquecer de Deus Pai e a sua promessa. Saiba, contudo, que as circunstâncias não podem sustentar a sua fé. A Bíblia diz em Isaías 41:13, pois sou eu, Senhor, seu Deus, que te segura pela mão direita e diz a você, não temas, eu ajudarei. Ele está ao seu lado, pronto para ajudá-lo. Eu declaro que o desânimo, o medo, o trauma ou qualquer tipo de paralisia não tem mais espaço na sua vida. Havia uma promessa para o povo de Israel. Voltariam para a sua terra natal. Da mesma forma, hoje Deus lembra que toda promessa que Ele fez, Ele é como você, jamais abandonou e a convida a confiar plenamente. Saiba que a vitória de amanhã começa com uma escolha de confiar hoje. Deus Pai tem os melhores planos ao seu respeito. Portanto, volte-se totalmente para Ele, confie e viva plenamente os sonhos de Deus. Vamos lá. Qual foi a promessa que Deus já te fez e ainda não cumpriu? Casamento. Vamos lá. Claro que para um homem se atrair por uma mulher, você precisa entrar na linha do casamento. Como está a sua aparência? É importante você estar bonita, estar mais magra, estar gordo no casa. Quanto menor o teu padrão, menor é a chance de escolha. Se você quer ter a melhor escolha, aumenta a tua frequência. Andar maquiada, cabelo lavado, cheiroso, bonito, fica mais magra, seja educada, seja gentil. Então você tem que entrar na linha. Então, na hora que tiver estabelecido um comportamento, um sinal
seu, da sua linguagem não falada, de que você quer aquilo, a melhor escolha chega até você. Casa nova. Você já começou a juntar dinheiro? Eu não tenho dinheiro, Polly. Eu duvido que nos sobra R$50 por mês para isso. O problema é que passa o primeiro vento, a gente quer tirar o projeto. Não tira. Todos os meses deposita na continha ali R$50. Caixinhas do Nubank, geralmente o pessoal faz. Eu também fiz, viu? O pessoal faz, incluindo caixinhas do Nubank. R$50 por mês. No próximo mês é 51, 52, 100. Quando você vê, você já tem uma entrada de uma casa. Ah, Polly, não confia. O tempo terreno, ele entra em convergência com o tempo espiritual quando você está pronto, sabia? Você não precisa estar totalmente pronta, você precisa estar no caminho da promessa. Se Deus te prometeu uma casa nova, não tem uma vara de condão do simsalabim, plim. Vai acontecer assim, do nada, quando você estiver na linha da promessa. Então você se expõe à promessa. Deus prometeu para mim uma casa nova. Se Deus te prometeu uma casa nova, comece a economizar. Para de gastar dinheiro com a casa antiga, só o que for necessário. Começa a pegar um dinheiro daqui e começar a guardar um pouquinho, sabe? Segunda hipótese, tá fazendo um consórcio? Eu sou contra financiamento, porque no consórcio você paga a taxa de administração, assim, não é tipo como pagar à vista. Porém, não é financiamento, que financiamento você paga 3, 4, 5 vezes o valor da casa. Vai pagando uma parcelinha de um consórcio ali, ó, baixinho. Se você não precisa fazer o valor da casa toda do consórcio, faz uma parte. Vai juntando seus 50, mais uma parcelinha de consórcio. Olha você entrando na hora certa, no tempo exato, a porta vai abrir, vai chegar um dinheiro do nada, você vai ganhar uma herança, o dinheiro de um amigo, o dinheiro de um parente. E aí entre convergência, chegou o milagre. Agora, se você não sentar e não fazer nada, como é que você vai entrar no caminho da promessa? É capaz que morra e que não viva a promessa, porque não entrou no caminho da promessa. Entende? O Senhor falou que o fim seria melhor que um princípio. Então vamos aguardar. Se o fim é melhor que o princípio, se prepara em santidade para o fim ser melhor que o princípio. Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você serve? Mas serve de coração, ama, perdoa, faz devocional, cuida das crianças, cuida da casa, tenta ser bondosa, caridosa, hospitaleira. Cuida da sua casa como a mulher de Provérbios 31 cuida. Começa a gerar, chama o céu para a terra na sua casa. Muita prosperidade e vida abundante, que as sementes irão germinar, crescer e multiplicar. Tá, às vezes a gente quer, né, a prosperidade. Como é que tem sido os dízimos? Como é que tem sido a oferta? Eu sei que você tem feito, tá? Eu sei que você tem feito, que eu tenho acompanhado você. Mas eu tô falando de modo geral. Como é que tem sido os dízimos? Como é que tem sido as ofertas? Como é que você tem ajudado as pessoas que estão à sua volta? Dinheiro emocional e espiritual. Dinheiro emocional e espiritual. Eu não sei quais são as promessas do Senhor para mim, então leia a Bíblia. Na Bíblia tem quase 1000 promessas para você. Quase 1000 promessas. Vocês entendem? A gente precisa entrar no caminho da promessa. Você entrou ou não entrou no caminho da promessa, na devoção da promessa? O que Deus já te prometeu? O que Deus disse que ia fazer? O que Deus não é menino? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não se arrepende de uma promessa que ele fez. A promessa provavelmente não aconteceu na sua vida ainda e na minha vida ainda, porque nós não estamos prontos para a promessa. Então pega todas as promessas que Deus te fez e se prepara para viver cada uma delas. Porque quando o tempo terreno estiver em contato com o tempo espiritual, vai se cumprir. Eu tinha uma promessa de que eu ia para os Estados Unidos. Daí ano passado eu tirei o visto do passaporte e aguardei. Quando foi esse ano eu ganhei passagem, hospedagem, ida. Fiquei 30 dias nos Estados Unidos porque a promessa se cumpriu. Deus não está aqui para te enganar com promessa, Deus está aqui para cumprir. Deus ele está aqui para fazer você ser um testemunho e as pessoas serem atraídas para o evangelho através da sua vida. A minha pergunta é, você está no caminho da promessa? Vamos ver aqui. Que ia me colocar entre reis, que a prova de que estava passando ia passar.
que seria meu advogado para comer, dormir e descansar. Amém. Se Deus te falou que ia te colocar entre reis, você tem que ser preparado como uma rainha. Você tem que ser preparado fisicamente, porque Esther, ela se banhou no óleo 1 ano. Aí vai me colocar entre reis, então eu preciso ter roupas mais elegantes, eu preciso de me comportar melhor, eu preciso de mais domínio próprio. Então, se você não se comportar de maneira a entrar no curso da promessa, a promessa não vai acontecer. Existe a promessa, então, quando a gente sabe, tem notícia da promessa, eu tenho uma notícia de uma promessa. Qual é a notícia? A notícia que eu vou me sentar entre os reis. Você tem feito aula de etiqueta? Pode. Não, deixa eu te falar, tem internet, tem YouTube. Se Deus disse, então vai cumprir. Se não cumprir, não é sobre Deus, é sobre você e eu. Concorda? Não, Deus diz que ia me colocar entre reis. Então eu preciso olhar o que pessoas, né, mais elegantes usam, como que eu vou comer, como que eu vou me portar à mesa, qual o comportamento numa hora de atrito. Você precisa refinar o teu caráter e o teu comportamento. Como que se senta à mesa, como que coma comida sofisticada, porque se é para sentar entre rei, nós vamos nos preparar como uma rainha. Eu tô falando sério. Você se unge toda? Me unge do cabeça aos pés. Eu vou te contar para vocês uma experiência. Sexta-feira passada, tem uma semana que isso aconteceu. Eu tava vivendo uma situação que eu tava amarrada numa situação terrível. Aí eu comecei a escutar uma pregação. E a pastora dessa pregação ficou 40 minutos expulsando o demônio. Aquelas pregação boa. O culto levou 2 horas de pregação, foi 40 minutos expulsando o demônio. Eu tava dirigindo, peguei um óleo ungido no meu carro, eu me ungi do fio de cabelo, eu gritava nesse carro. Satanás, que o Senhor te repreenda na minha vida, sai dessa parte, em nome de Jesus. E me ungi. Por quê? Eu já tinha um alinhamento terreno para o que eu queria viver. E eu estou me alinhando terrenamente para o que eu quero viver. Me ungi do fio de cabelo até o dedão do pé. No outro dia, as coisas começaram a acontecer na minha vida, sábado passado. Tudo que estava amarrado espiritualmente foi desamarrado. Então, o primeiro ato que você precisa é se ungir. É orar por você expulsar o capeta do curso. Ele sabe a promessa de Deus para a tua vida. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Minha realidade é totalmente contrária. Qual o problema? Que bom que a sua realidade é contrária. Tem que ser uma realidade contrária mesmo. Uai, Deus disse que ia sentar entre rainhas, então a partir de agora eu vou comprar uma taça. Tem umas taças mais grossinhas, que é dessa que eu uso. Geralmente tem promoção dela. Só beba água, suco, refri, tudo na taça. Pra que você quer copo se você sentar entre reis? Se Deus disse, vai cumprir. Fala comigo aí, fala no seu coração. Se Deus disse, tem que cumprir. Se não tá cumprindo, o problema não é com Deus, é comigo. Satanás ouviu quando Deus te prometeu. Por isso que você não pode sair do caminho da promessa. Você precisa parar agora, se ungir todas. Coloca a mão na sua cabeça, fala, Satanás, sai daqui. Se é libertação, eu vou viver esse processo. Jejua pela promessa. Jejua, ora, consagra, oferte pela promessa. Se você crer, você vai se posicionar na terra e no céu. Não é ficar sentada esperando Deus agir. Não é assim, ele já fez tudo, ele já mandou Jesus. Ele está te avisando da promessa para você entrar no caminho da promessa. Quando você se estabelecer no caminho da promessa, o tempo terreno entra em contato com o tempo espiritual. Ok, paz do Senhor. Deus falou que usar pessoas de longe para abençoar o casamento da minha filha. Eles usam muitas pessoas da oferta da noiva. Tô arrepiada. De uma maneira que a gente não vê outra explicação. Sabe quem é ela? A mãe da noiva de fevereiro. Deus disse para eles que usar pessoas de longe. E sabe quem Deus usou para abençoar a filha dela? Você e eu.
A promessa está se cumprindo. Sabe por quê? Porque Deus não é menino, Deus não é palhaço, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus falou, vai acontecer. E se não está acontecendo, a questão não é com o céu, é com você e comigo. Porque eu falei isso para Deus esses dias. Peraí. Deus me prometeu isso. Peraí. Não. Se Deus falou, vai acontecer. O que eu preciso para entrar na promessa? Se posiciona. Se Deus falou, tem que cumprir. Eu não vou ser mais uma que nem vai ter talento enterrado e nem vai estar no caixão. Oh, Jesus, esse negócio aqui é ruim, né? E nem vai ter talento em caixão, e nem vai ter promessa não cumprida por não ter entrado no caminho da promessa. Hoje é manhã de posicionamento, porque você vai se alinhar com a promessa que Deus fez até que aconteça. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te adoramos por essa palavra, Senhor, te amamos. Obrigada por uma manhã de realinhamento. Senhor, que a promessa se cumpra na nossa vida, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é fiel todos os dias e pode fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos e inclusive cremos, em nome de Jesus. Amém. Da promessa que Deus fez, você tem um plano. E eu te garanto que o plano de Deus é muito melhor. Da promessa que você tem um projeto. Eu te garanto que o projeto do céu é muito melhor. Da promessa que você tem uma visão. Mas eu te garanto que a visão do céu é muito melhor. Sabe o que eu quero, espero e confio para a tua vida e para a minha vida? Não que você viva o teu projeto, mas o projeto de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã às 5h45 eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Um beijo. Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.